Acabamos de cantar. Amém? Vamos continuar refletindo na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, não sei. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Vamos refletir na palavra do Senhor e ver o que o Senhor traz para os nossos corações nessa noite. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Amém? Vamos ler com fé a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de colocar à prova Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como que você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita que descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do ladrão? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala nos nossos corações de forma tão clara, tão viva, tão real, tão atual. Continua conosco. Continua nos dando entendimento da sua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você conhece alguém que vive falando de si mesmo, que vive se gabando de boas ações que praticou, mas nunca faz nada? Eu costumo chamar esse tipo de gente de aquele que é cheio de iniciativa, mas que tem muito pouca acabativa. Ele vive dando ideias para os outros do que deve ser feito, mas nunca faz nada. Nunca participa de nada, nunca contribui com nada. Quando faz, sempre terá que tocar trombeta sobre aquilo que ele fez. Você conhece alguém assim? Eu vou contar uma história que você vai rapidamente encontrar um autor para colocar nela. Havia um homem que adorava falar de solidariedade. Ele era conhecido no bairro por ter sempre uma opinião pronta para dizer. Quando alguém passava necessidade, ele dizia exatamente o que deveria ser feito. A igreja precisa se mobilizar. Alguém precisa ajudar essa família. Ah, isso aí é falta de amor ao próximo. Enquanto alguém gasta mal o dinheiro do contribuinte,
Essa família está passando por necessidade. Poderia até dizer: por que desperdiçar esse dinheiro todo jogando perfume aos pés desse aí, se com esse dinheiro poderia ajudar aos pobres? Você lembra de quem falou sobre isso, né? Um dia, esse homem estava indo para a igreja com o seu terno de marca, todo arrumado, e presenciou um acidente na rua. Uma pessoa foi atropelada na frente dele e ficou caída, toda machucada, sangrando. Ele parou, observou, comentou com outros curiosos que foram chegando ali perto do acidentado e se aglomerando. Ah, isso é um absurdo. Onde está o poder público? Onde estão as pessoas boas? Cadê a polícia agora para correr atrás daquele motorista que bateu e fugiu? Eu já falei que esse cruzamento é perigoso. Ninguém nunca coloca um semáforo aqui. Então ele pegou o celular, tirou uma foto, postou no Instagram com uma legenda bonita sobre empatia. Olhou para quem estava ao seu lado e disse: deixa eu ir, porque eu já estou atrasado. Se eu não chegar lá na igreja, a programação não vai andar sem a minha direção. E seguiu o seu caminho apressadamente. Mais tarde, contou a história com detalhes, indignado, como quem tivesse feito algo grande. Mas a pessoa no chão, continuou no chão. Continuou sofrendo. Não teve nenhuma ajuda dele. Foi só blá, 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 blá. Só conversa fiada. Ação que é bom? Nenhuma. Ele teve iniciativa para falar, para analisar, para publicar nas redes sociais. Só não teve a iniciativa de se ajoelhar, sujar as mãos, assumir o custo e socorrer alguém que precisava da sua ajuda naquele momento. Isso é comum por aí, né? Basta você entrar nas redes sociais que você vai ver um monte de postagens desse tipo. Às vezes a nossa maior habilidade espiritual não é amar, é saber falar sobre amor sem colocar o amor em prática. Essa história incomoda, não incomoda? Incomoda porque a gente vê muito disso acontecendo atualmente. E não é apenas sobre alguém lá fora, é sobre a tentação constante do nosso próprio coração, de querer falar muito e fazer pouco. Em Lucas 10, no texto que nós acabamos de ler, Jesus se depara com um homem que sabia falar muito bem sobre o amor, sobre mandamentos, sobre vida eterna. Ele conhecia a resposta certa. Ele cita a Bíblia corretamente, mas no fundo, ele não queria obedecer. Ele queria apenas se justificar diante de Deus. E aqui que Jesus nos encurrala com uma pergunta que atravessa o texto inteiro. Quem é de fato o próximo do rei? Quem é de fato próximo de Jesus? Quem é de fato o próximo do rei? Esse texto não é um convite ao sentimentalismo barato, nem um manual de boas ações, nem um engrandecimento do bom samaritano que parou para acolher aquele que estava necessitado. É uma exposição dura de uma fé que fala de amor, mas que não se envolve, que conhece a Bíblia, mas usa o texto sagrado como escudo, como se fosse um amuleto de sorte, que vê a dor, mas passa de largo. Então, ao longo dessa passagem, Jesus vai nos mostrar que o problema não é a falta de informação, mas a falta de disposição para amar quando isso custa alguma coisa de mim. Ela não redefine o mandamento, ele redefine o coração do discípulo. O texto é o convite do Rei Jesus para que seus discípulos se envolvam com os necessitados e não apenas falem deles. E o primeiro confronto vem logo no início do texto, quando o nosso conhecimento e nossa religiosidade deixam de nos conduzir à obediência e passam a ser usados para proteger o nosso conforto.
É por isso que o texto começa com um homem que sabe exatamente o que está escrito na lei, nas Escrituras, mas não está disposto a viver aquilo que ele acabou de citar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos convida a refletirmos sobre essa pergunta. Quem é o próximo do rei? Será que é quem se esconde atrás da lei? Esse que é o próximo do rei? Vamos começar a refletir sobre isso. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos refletir dos versículos 25 ao 29. Será que o próximo do rei é quem se esconde atrás da lei? É a primeira parte do texto aí. Olhe para a palavra de Deus. Eu vou ler novamente esses versículos. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para colocar Jesus à prova e lhe perguntou. Olha que o autor ele é bem claro. Quem estava fazendo a pergunta e qual que era o objetivo de fazer a pergunta. Não era um qualquer, era um doutor da lei, um perito na lei. E ele fez a pergunta para Jesus para quê? Para colocar Jesus à prova. E olha a pergunta que ele faz. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, sábio, todo poderoso como é, porque é Deus, ele responde com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Jesus respondeu para ele. Como que você lê o que está escrito na lei? E ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse, você respondeu corretamente. Faz isso que você vai viver. Só que ele não se deu por satisfeito. Ele, querendo se justificar diante de Jesus, perguntou de novo, quem que é o meu próximo? Aí ele levantou, né? Para Jesus cortar os nossos corações ainda hoje com essa pergunta. O texto começa com um homem que sabe exatamente como falar de Deus, mas não sabe como se render a Deus. Lucas é claro, trata-se de um intérprete da lei, um especialista, um perito, alguém treinado para viver falando das Escrituras, para lidar com as Escrituras. Não é um ignorante, é um profissional da religião. Podia ser um grande teólogo, né? Se a gente trouxesse para a nossa linguagem de hoje. E, no entanto, desde o início o texto expõe o problema. Ele se levanta para colocar Jesus à prova. A pergunta soa piedosa, não soa? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas por trás dessa pergunta correta, há uma motivação totalmente errada. Ele não quer aprender, ele quer testar. Ele não quer salvação, ele quer controle. Ele não quer a graça de Deus, ele quer medir forças com Jesus. Aqui já aparece a primeira forma de esconder atrás da lei, usar perguntas espirituais para evitar um encontro real com Deus. A própria formulação da pergunta denuncia o pensamento errado do coração daquele homem. Olha a pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pensa comigo. O que você precisa fazer para herdar a casa dos seus pais? O que você precisa fazer para herdar o dinheiro que os seus pais têm guardado na poupança? O que a gente precisa fazer para herdar alguma coisa de alguém? Nada. Herdar é receber algo sem fazer nada. Herdar não se faz, herdar se recebe. Mas para esse homem, a vida eterna era um prêmio por desempenho. Ele tinha que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Não era uma dádiva da graça de Deus. Na cabeça dele, ele tinha que fazer alguma coisa para ele conseguir herdar a vida eterna. Ele transforma herança, que é graça, em salário, em paga, por uma recompensa, por algo que ele fez. Ele transforma a graça em mérito,
transforma Deus em devedor. Coloca Deus na parede como se Deus devesse alguma coisa para qualquer ser humano que fosse. E agora teria que pagar porque foi colocado na parede. Jesus percebe isso imediatamente e não responde da forma como ele esperava. Em vez de oferecer uma explicação teológica, abstrata, Jesus traz ele de volta para as Escrituras. E pergunta para ele, o que está escrito na lei sobre isso? Como que você interpreta isso? Aqui Jesus faz algo decisivo. Ele honra a autoridade da palavra e expõe a limitação do homem diante da própria palavra de Deus. O intérprete responde corretamente. Ele cita o resumo perfeito da lei. O próprio Jesus fala sobre isso depois, né? Resumindo a lei, ele cita esse resumo perfeito da lei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Nada estava errado na resposta. O problema não é a resposta. O problema é que um pecador se achando perfeito demais, diante de quem conhece até a intenção do próprio coração. Então Jesus diz, você respondeu corretamente. Faz isso e viverás. Ele não está oferecendo um novo caminho de salvação. Ele está fechando todas as saídas para aquele homem. É como se ele dissesse, se você quer ter a vida eterna pelas obras, então seja perfeito. Ame a Deus sempre, plenamente, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, de todo o seu coração, com toda a tua vontade, com toda a tua forma de pensar. Seja perfeito ao amar a Deus. E não somente isso. Seja perfeito ao amar o outro. Sem escolher quem, sem exceção, sem limite, sem cansaço. Faz isso que você vai viver. Irmãos, a lei faz exatamente isso. Ela não salva, ela revela. Ela não cura, ela apenas diagnostica, ela mostra o problema. Ela mostra o padrão santo de Deus. E ao mesmo tempo, ela aponta para a nossa incapacidade em alcançar esse padrão de Deus, que é perfeito. Porque a palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum ser humano tem mérito suficiente para alcançar a perfeição de Deus. Quem é capaz de ser assim por conta própria? Tão perfeito? Ninguém. Ninguém. Mas o homem não faz o que deveria fazer diante disso. O que ele deveria fazer? Ele deveria se quebrantar diante de Jesus. Ele não se quebranta. Ele não clama pela misericórdia do rei que está diante dele. Ele não confessa a sua falência espiritual. Ele não confessa que ele é um pecador e não dá conta de fazer o que precisa fazer. Em vez de se arrepender, o que ele faz? Ele se auto-justifica. Olha o versículo 9. Lucas deixa isso claro. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Essa pergunta não nasce do amor, mas nasce da autodefesa. Nasce de alguém que quer provocar ainda mais, que quer se esconder atrás de algo para colocar o outro em desvantagem. Ele tenta reduzir o mandamento para caber dentro da própria justiça dele. Se conseguir limitar quem é o próximo, talvez consiga manter a ilusão de que está indo bem, né? É assim que muitos se escondem atrás da lei. Conhecem a Bíblia, mas não permitem que ela os confronte. Falam de amor, mas querem definir até onde que esse amor pode ir. Defendem a verdade, mas fogem de uma obediência que custa alguma coisa para ele. Esse homem não está perguntando como que eu posso amar melhor. Ele está perguntando até onde eu sou obrigado a amar alguém. E essa é a marca de uma fé que usa a lei como escudo, não como espelho. Mas quem se esconde atrás da lei? É aquele que prefere discutir mandamentos
a admitir que precisa da misericórdia de Deus. Você já tentou pregar o evangelho para alguém que fica o tempo inteiro tentando provar para você que a religião dele está certa e que a Bíblia está errada? É muito ruim quando isso acontece. É o que aconteceu com esse rapaz, que era um grande defensor da lei. É exatamente esse tipo de coração que Jesus contará a parábola que desmonta toda essa espiritualidade seletiva. A palavra de Deus nos confronta para deixarmos de nos esconder atrás da lei e passarmos a nos esconder atrás de Jesus, atrás do Rei. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente, sair debaixo da saia da lei, como aquela criança mimada que se esconde debaixo da saia da mãe, mas continua a mesma arteira de sempre. É parar de usar a lei como um álibi, mas correr atrás de Jesus como refúgio seguro para a sua vida. É abandonar a religião que sabe citar mandamentos, mas que evita a todo custo o arrependimento. É deixar de ajustar o padrão de Deus ao nosso conforto e permitir que o Evangelho nos desnude de toda a nossa capacidade humana para que Cristo seja glorificado. É confessar: se eu tiver que me salvar pelo que eu faço, eu estou perdido. Mas descansar no que Cristo já fez. Na prática, isso significa parar de se auto-justificar quando a palavra nos confrontar e começar a cair de joelhos diante de Jesus em arrependimento e dizer que Ele é santo e eu não sou nada, porque eu preciso da misericórdia e da graça de Deus. É parar de perguntar até onde vai a minha obrigação e perguntar como que eu posso obedecer hoje, como que eu posso ser fiel à palavra de Deus hoje. É parar de usar a Bíblia para se defender e começar a usá-la para se render diante do Rei dos Reis. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é fugir da obediência, é obedecer a partir da graça de Deus. É parar de querer demonstrar aos outros que é bonzinho demais, que é santinho demais, que é perfeitinho demais, e reconhecer que somos tão pecadores quanto qualquer um, por causa disso que nós precisamos da graça de Deus. Não é se esconder da santidade de Deus, é se refugiar em Cristo, o único que cumpriu perfeitamente a lei por nós e se entregou por causa dos nossos pecados. Quem se esconde atrás da lei vai permanecer sempre o mesmo. Quem se esconde em Jesus tem a vida plenamente transformada por Ele. Então, a partir daqui, Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano, para mostrar na prática que quem vê a necessidade deve se envolver. Então vamos lá. Será que a pergunta do título, quem é o próximo do rei, é quem se esconde atrás da lei? Eu creio que não. Ou será que é quem vê, mas não se envolve? Não sei. Vamos ler do versículo 30 ao 35 de novo? Olha para a palavra de Deus. Vamos ler novamente o texto. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Do mesmo jeito, um levita descia por aquele lugar e, vendo o homem caído, ignorou e foi embora. Certo samaritano que seguiu o caminho passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele, se aproximou, fez curativos nos ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo:
Cuide desse homem. E se você gastar alguma coisa a mais, eu vou te reembolsar quando eu voltar. Jesus responde à pergunta evasiva do intérprete da lei com uma história que desmonta a sua espiritualidade seletiva e meramente autojustificativa. Ele não oferece uma definição técnica de quem era o próximo. Ele apresenta rostos, passos e escolhas. Ele trata com uma história subjetiva, sem dar nomes aos personagens da história. Um homem desce de Jerusalém para Jericó. Não tem nome, não tem currículo, não tem história explicada. Ele apenas sofre. Ele apenas está caído, ferido, espancado, largado, quase morto à beira do caminho. E o ponto aqui não é quem é esse homem caído, mas o que vai ser feito em relação a esse homem que está quase morto à beira da estrada. O problema não é falta de visão, é falta de envolvimento. Não precisa investigar quem é o necessitado para julgar se ele merece ou não a sua ajuda. Ninguém merece nada. Nós não merecemos nada. O sacerdote vê, o levita vê, os dois enxergam claramente que tem alguém caído e necessitado, mas o texto não diz que passam correndo, distraídos ou desatentos. Eles viram e passaram de lado. Cruzaram para o outro lado da estrada. Viram, escolheram, decidiram passar reto sem fazer nada para quem estava necessitado de ajuda. Aqui Jesus nos ensina algo profundamente desconfortável. Ver a necessidade não é o mesmo que amar o necessitado. Esses homens eram religiosos, envolvidos com o culto, com o templo, com as coisas sagradas. Um sacerdote e um levita. Talvez estivessem preocupados demais com a pureza cerimonial, talvez com a segurança pessoal, talvez com a agenda lotada, talvez com a sua posição social e religiosa diante da comunidade judaica. Mas no fim, pouco importa o motivo. A religião deles não serviu para nada, não produziu nada de misericórdia. A filosofia que os governa é simples e assustadoramente comum. O que é meu, o que é seu, que cada um cuide da sua vida. É o famoso ema, cada um com os seus problemas, né? Eu sofro com as minhas coisas, você sofre com as suas. Eu luto para resolver os meus problemas, você luta para resolver os seus, cada um com o seu problema e problema de cada um. É mais ou menos isso. É possível servir no templo e ignorar o ferido. É possível conhecer a lei e desobedecer no seu coração. É possível falar do amor de Deus e passar longe do sofrimento do outro e não se envolver. Então Jesus introduz o personagem mais improvável da história. Jesus vai usar justamente um samaritano. A gente tem insistido nisso. O samaritano era completamente inimigo do judeu, do israelita. Do judeu, né? Por quê? Porque o samaritano também era um israelita. Mas era aquele povo considerado impuro pelos judeus, né? Judeus foram aqueles que voltaram com Neemias para reconstruir o muro e o templo, que se sentiam os santarrões, os melhores. Israelita, aquele povo que foi levado cativo antes, que casou com gente de outros povos, que ficou impuro, que não se importava mais com os cerimoniais do templo, e que se misturaram e que se perdeu no meio do povo. Então, eu, judeu, tão bom, eu não posso me misturar com gente tão impura quanto vocês. E Jesus vai pegar justamente um samaritano para dar de exemplo. O homem que os judeus desprezavam, o herege, o impuro, o excluído. E é exatamente o desprezível samaritano que faz o que os religiosos não fizeram. O texto é rico em verbos. Ele vê, ele se compadece, ele se aproxima, ele toca, ele cuida, ele paga, ele promete que vai voltar, ele assume o custo do cuidado do homem que estava caído à beira da estrada.
A misericórdia do samaritano não é sentimento vago, é ação concreta, arriscada, dispendiosa. Agir dá trabalho, dá custo. Ele se envolve com o seu tempo. Ele para, atrasa a sua viagem. Ele se envolve com o seu próprio corpo. Ele se ajoelha, ele toca, ele se suja. Ele se envolve com os seus recursos. O óleo, o vinho, o animal para carregar, o dinheiro para pagar a hospedagem. Ele se envolve com o futuro. Quando eu voltar, eu pago, se tiver mais alguma despesa. Aqui Jesus vira o mundo do intérprete da lei de cabeça para baixo. O herói não é o ortodoxo. O exemplar não é o líder religioso. O modelo não é quem sabe mais, mas é quem ama na prática de verdade. Quem demonstra fazendo. Essa parábola nos obriga a algumas perguntas incômodas. Quantas vezes a gente vê, mas segue adiante porque não é responsabilidade nossa? Quantas vezes a gente vê algo que precisa ser feito, mas a gente fala, isso aí não é problema meu, não é responsabilidade minha. Tem gente que ganha para fazer isso. Às vezes se responde assim. Quantas vezes a gente prefere ajudar à distância, com palavras, com conselhos, com postagens, às vezes até com dinheiro, mas não com a presença, com o tempo, com o esforço, com a dedicação. O mundo está cheio de pessoas feridas à beira do caminho, e muitos estão à porta da igreja, outros até mesmo dentro da própria igreja, sofrendo debaixo do nosso nariz, e a gente não faz nada. Passa de largo. Jesus não pergunta quem está certo. Jesus pergunta quem se mostrou próximo. Essa é a pergunta de Jesus. Amor cristão não é discurso bonito, não é empatia de rede social, não é teologia correta sem mãos estendidas. Quem vê, mas não se envolve, ainda não entendeu o coração do reino. Quem foi alcançado pela graça aprende a agir com misericórdia, sem olhar para quem. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. É a Ele que devemos imitar. Ele não apenas conta a parábola do bom samaritano, ele se torna o bom samaritano por nós. Ele era rejeitado, o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no trabalho. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele se deu até a morte para que nós, que estávamos jogados à beira da estrada, todo quebrado, pronto para entrar no inferno, pudesse ser curado e ganhar a vida eterna. Jesus não passou de largo. Ele viu, compadeceu-se, humilhou-se, abriu mão da sua glória, pagou o preço em nosso lugar. Se fomos alcançados por um Salvador que entra na nossa estrada sangrenta, nós não podemos continuar atravessando para o outro lado diante da dor do irmão que está do nosso lado. Quem foi tratado por Cristo vive uma forma piedosa e não indiferente. A pergunta não é mais quem merece, mas é a quem Deus colocou hoje no meu caminho. Vá, aproxime-se, sirva, doe-se, porque o amor que nos salvou é o mesmo que agora está nos enviando para fazer a obra de Deus. E a pergunta que Jesus faz ecoa para nós até agora, sem espaço para neutralidade. Quem você tem visto e mesmo assim tem escolhido ignorar? Não dá para receber a vida eterna de Jesus e passar de largo as necessidades do outro, porque ama mais as quinquilharias dessa terra do que o prazer de agradar a Jesus. Então, meus irmãos, o final do texto é sobre quem ama e por isso não passa de largo, mas age. Né? É a terceira pergunta. Será que quem é próximo do rei é quem ama e age? Vamos ler de novo aí os últimos versículos, os últimos dois, 36 e 37.
Então Jesus perguntou: qual dos três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faz o mesmo. Jesus encerra a conversa invertendo definitivamente o jogo. O doutor da lei queria delimitar o amor, Jesus expõe o coração. A pergunta já não é mais quem é o meu próximo, mas quem se tornou próximo na prática, de verdade. Não é sobre identificar pessoas dignas de amor, mas sobre assumir uma postura diante de uma real necessidade. Encurralado, o intérprete da lei responde corretamente. Mas veja bem, com resistência no coração. Ele não consegue responder claramente. Quem foi próximo foi o samaritano. Ele não responde. Ele apenas diz: o próximo foi aquele que usou de misericórdia. Ele engole a resposta, mas se engasga com o nome. Dizer que o mais próximo era um samaritano ia pegar muito mal para aquele arrogante perito e doutor da lei, né? O preconceito permanece, mesmo quando a verdade é admitida. Conhecer a resposta certa não significa ter um coração verdadeiramente transformado. Então Jesus fecha a questão com uma ordem curta, direta e inevitável. Beleza. Vai lá agora e copia a atitude e faz igual. Não é um convite, não é uma sugestão, é um imperativo, é uma ordem. Vai lá e faça o mesmo. Jesus não está ensinando um caminho de salvação pelas obras, mas está expondo a impossibilidade de uma justiça meramente legalista. Se a vida eterna dependesse de amar a Deus e ao próximo com perfeição, ninguém seria salvo. Porque cada vez que eu cometo um pecado, eu não estou amando a Deus, porque Deus odeia o pecado. Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Cada vez que eu penso mal sobre o próximo, eu não estou amando a Deus e amando o próximo. Então a gente não tem qualificações, méritos próprios suficientes para sermos salvos por causa de coisas boas que nós fazemos. A lei continua exigindo perfeição. E é exatamente por isso que ela nos conduz a Cristo. Ele fez por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Jesus olha e fala: você não pode fazer, mas eu posso. Porque eu sou Deus, e eu sou o homem, e sou santo, e não tenho pecado. Então eu vou dar a minha vida no seu lugar. Eu vou tornar você justo. Não porque você é justo, mas porque eu sou justo e você crê em mim. A graça que salva não anula o amor. Do contrário, a graça que salva produz o amor no nosso coração. Nós somos justificados sem obras, mas jamais aquele que é justificado sem obra consegue viver sem demonstrar boas obras. Quem foi alcançado pela misericórdia passa a viver de uma forma piedosa e misericordiosa. A fé que não anda no caminho do amor prático é uma fé morta, estéril, teórica. Tem pecados de violência e tem pecados de negligência. Tem pecados de agir e tem pecados de omitir e deixar de fazer alguma coisa. Uns ferem ativamente, o outro fere por omissão. Os dois são condenáveis e desprezíveis diante da santidade de Deus. Deixar de fazer o bem quando se pode, diante de Deus, é uma forma de praticar o mal. É o que a palavra de Deus nos diz em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Escritura não trata a omissão como algo neutro ou menor. Saber e não agir é tão pecado diante da santidade de Deus quanto o
agir mal. Não basta não ferir com as mãos. Nós também somos culpados quando nós ferimos com a indiferença, com o dar de ombros, com o não se importar com a dor e o sofrimento do outro. Portanto, a pergunta final que ecoa para nós é essa: nós somos especialistas da lei ou somos praticantes da misericórdia? Nós temos um discurso correto ou nós temos uma vida comprometida com o Evangelho? Nós passamos de largo ou nós arregaçamos as mangas, nos prostramos, nos sujamos e ajudamos o outro que está necessitado? Jesus ainda está olhando para nós e perguntando, e dizendo, e ordenando, vai, e continua fazendo o mesmo. Não para ser salvo, mas justamente porque você já foi salvo. Não para merecer a vida, mas porque você recebeu de graça a vida eterna. E por causa disso, você não pode fazer outra coisa que não seja fazer o bem para quem necessita. Quem ama de verdade, age. E quem age desse jeito, revela que foi alcançado pelo amor verdadeiro, do verdadeiro bom samaritano, aquele que deu a vida por nós. Então, meus irmãos, essa parábola não termina com um aplauso ao bom samaritano. Ela termina com um mandamento de Jesus. Jesus não diz, bate palma aí para o bom samaritano. Admire o exemplo dele. Concorde com a história. Jesus não termina dizendo isso. Jesus termina com uma ordem. Vai e faça o mesmo. Isso nos confronta profundamente. Sabe por quê? Porque revela o nosso próprio coração. Por isso que a palavra de Deus é um espelho para nós. Não é falta de informação que nos impede de amar. É falta de obedecer. De cair de joelhos diante da palavra de Deus e fazer o que ela nos manda fazer. O problema do doutor da lei não era ignorar o que a Bíblia dizia. Era uma autoproteção espiritual, uma autojustificação. Era defender que sabia demais, que era bom demais. E o nosso perigo pode ser o mesmo. Dizer e mostrar que sabe muito, mas que sente pouco e que age quase nada. Mas aqui está a boa notícia do Evangelho. Jesus não nos manda ir antes mesmo de ele ter vindo até nós. Ele não apenas exige misericórdia de nós. Ele primeiro nos alcançou com misericórdia. Quando nós estávamos caídos, feridos pelo pecado, mortos nos nossos delitos de pecado, incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, incapazes de buscar e estar diante de Deus. Cristo não passou de largo. Ele se aproximou, ele assumiu o custo, ele pagou a conta inteira. E o melhor de tudo, ele prometeu voltar. Essa é a nossa esperança. Ele vai voltar. Não para pagar a conta da hospedaria, mas porque ele preparou um lugar e nos levará para que onde ele estiver, nós estejamos também. Por isso, meus irmãos, o chamado final não é seja um bom samaritano para alcançar algo bom de Deus. O chamado é porque você foi alcançado pelo verdadeiro bom samaritano. Agora viva como alguém transformado por essa graça. Viva de modo digno do chamado que te recebeu, do evangelho que te transformou. Então a pergunta que fica, ela não é teórica, ela é prática. Quem está caído no caminho que você está passando hoje, essa semana, esse mês? Quem você tem visto, mas tem evitado? Quem você acha que está te atazanando demais, que não merece, porque você já fez demais por ele? Quem é esse que está caído no teu caminho, que você está passando de largo e não está estendendo a mão, porque você acha que ele não merece mais a sua ajuda? Quem Deus colocou perto de você e você continua passando para o outro lado sem estender a mão? E vamos mais profundamente ainda. Quem no teu caminho está caminhando para o inferno
perto de você e você passa de largo todos os dias e não anuncia as boas novas que transforma, que liberta e que salva. Talvez não seja alguém na estrada entre Jerusalém e Jericó, mas seja alguém no corredor da tua casa, no banco da tua igreja, no teu local de trabalho, na tua vizinhança, no comércio. O texto não é sobre heroísmo, é sobre obediência. Não é sobre salvar o mundo, é sobre amar o próximo que Deus colocou diante de nós hoje. Que o Espírito Santo nos livre de uma fé que sabe falar sobre amor, mas nos conduza a uma vida que age. Não porque somos bons, mas porque fomos amados primeiro. E por causa disso, nós somos gratos. E que no final de tudo, nós não sejamos conhecidos como aqueles que viram e passaram de largo, né? Mas como aquele que se tornou próximo. Não porque são bons, mas por causa de Cristo, por causa dele, que nos amou primeiro. E a si mesmo se entregou por nós naquela cruz. Amém? Vamos orar mais uma vez? Na sequência, nós vamos cantar mais um louvor e o nosso culto estará terminado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que fala tão profundamente nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a sermos próximos de ti. Nos ajuda a sermos próximos do seu Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos na prática esse amor que recebemos gratuitamente do Senhor, quando amou esse mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tenha a vida eterna. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos confronta, mas continua conosco, nos capacitando para se tornar cada dia mais parecidos com Jesus. É o que eu te peço no nome dele. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos? Se tu olhas, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
mestre, dá-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os olhos, com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com meu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, e com teu querer, dá-me o coração igual ao teu, dá-me o coração igual ao teu, dá-me o coração igual ao teu. Que Deus abençoe a semana de cada um e tenha uma excelente semana debaixo da maravilhosa graça do nosso Deus. Deus abençoe. Amém. Eu não peguei, faltou tudo de alguma coisa aqui que eu não peguei. Transformação.